Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os tecidos hematopoiéticos e sangue. Esse seminário foi feito por eu, João Victor, Camille Freitas, Moisés Carlos, Yasmin Nobres, Sabrina Oliveira e a Hanna Clara. Agora eu vou falar um pouco sobre os tecidos conjuntivos especiais. São tipos de tecidos que possuem características únicas e desempenham funções específicas do corpo humano. Dito tecido conjuntivo propriamente dito, são frouxos e densos, modelados e não modelados. Temos o adiposo, que serve como reserva de gordura, o cartilaginoso, que é suporte e revestimento, o ósseo, que é para estrutura esquelética, e o sanguíneo, que é transporte. E eu vou me aprofundar um pouco mais à frente no hematopoético. Entrando no que é o tecido hematopoético, hemocito poético ou conjuntivo reticular é o conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas, localizado principalmente na medula óssea vermelha e em órgãos linfáticos. No caso, ele é o principal responsável pela produção de células sanguíneas e é totalmente importante para o que vamos falar mais a seguir. É formado por fibras e tipos celulares que dão suporte à célula formadora do tecido sanguíneo, células pluripotentes. Localiza-se na medula óssea, tecido mieloide, realizado pela medula óssea vermelha. Órgãos linfáticos, tecido linfático ou linfóide, responsável pela remoção de detritos de células sanguíneas debilitadas. Podemos ver que do tecido hematopoético deriva da célula-mãe, que passa diretamente para a célula linfóide, que é derivada da linfocitos, e da célula da mieloide, derivada das hemácias, plaquetas e neutrofilos. Detalhando um pouco sobre as células pluripotentes do tecido mieloide, células pluripotentes, tipo de célula-tronco, não pode interagir com tecidos embrionários. O tecido mieloide hematopoético localiza-se principalmente na medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas. A alteração no hematopoético pode resultar em anemias, leucemias, trombocitopenias ou imunodeficiências. Todo o detalhamento do tecido linfóide é dividido em tecidos linfóide primário e secundário. O tecido linfóide primário é formado pela medula óssea e pelo timo. A linfopoese e a maturação dos linfóides B são realizadas na medula óssea, enquanto no timo os linfóitos T amadurecem. O tecido linfóide secundário é constituído pelos linfônodos e medula óssea, linfônodos, baço e tecidos linfóides associados às membranas mucosas, apêndices, placas de Pey's, amígdalas e adenoides. Suas funções basicamente são a produção de glóbulos vermelhos, que é a eritropoese, a produção de glóbulos brancos, que é a leupoese, e a produção de plaquetas, que é a trombopoese. A manutenção de homeostase sanguínea, regulação do número adequado de cada tipo celular conforme a necessidade do organismo. Adentrando na histologia do sistema hematopoético, as células do tecido hematopoético cumprem as seguintes regras. Quanto mais imatura a célula, maior capacidade de se renovar, mas menor poder de se diferenciar. Quanto mais madura for a célula, mais ela poderá sua capacidade de se renovar, mas aumentará seu poder de diferenciar. Abordando o próximo tema, temos a pergunta: o que é o sangue? O sangue é um tecido líquido que circula pelo corpo humano, transporta células, nutrientes, hormônios e gases essenciais para a manutenção da vida. Os componentes do sangue são divididos em 4 partes: as hemácias, que são glóbulos vermelhos do sangue, plaquetas, que são fragmentos das células que participam do processo de coagulação, leócitos, que são glóbulos brancos que variam de 5 a 10 mil por milímetro cúbico do sangue, e o plasma, que é o líquido amarelo claro que representa mais de 50% do volume total do sangue. A imagem que temos ao canto do slide é uma representação do sangue quando centrifugado, que o plasma fica na parte mais superior, por ser a maior quantidade e menos denso, e as hemácias mais embaixo, por serem mais densos e representar uma quantidade significativa do sangue. Sobre a função do sangue: o transporte de oxigênio e nutrientes. O sangue transporta o oxigênio dos pulmões para o tecido de nutrientes dos órgãos digestivos para a célula. Como podemos ver no esquema que temos aí embaixo, o transporte do oxigênio é feito pelos pulmões para diversas áreas, como outros órgãos, como podemos ver o fígado aí embaixo. O oxigênio é transformado pelas hemácias, que vai para os fígados voltam para os pulmões, assim fazendo o ciclo. É importante salientar a remoção de resíduos. O sangue remove resíduos metabólicos como dióxido de carbono e a ureia, os tecidos que o transportam para os órgãos excretores, como os pulmões e rins. Os pulmões sendo o responsável pela
remoção dos resíduos do dióxido de carbono, e os rins pela ureia. Outro ponto que é importante ressaltar é a regulação da temperatura corporal. O sangue ajuda a regular a temperatura corporal, transformando o calor dos tecidos para a superfície da pele, onde pode ser dissipado. Outro tópico importante é a manutenção da homeostase. O sangue ajuda a manter a homeostase, regulando o pH, a condição de íons e a pressão osmótica do corpo. Também é responsável pela produção de contra-infecções. O sangue contém células imunológicas, como os glóbulos brancos, ajudando a proteger o corpo contra infecções e doenças. Além disso, é responsável pela coagulação. O sangue contém plaquetas e fatores da coagulação que podem ajudar o coágulo a prevenir hemorragias. E para finalizar, o transporte de hormônios. O sangue transporta os hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas para as células-alvo, ajudando a regular várias funções corporais.